Queridos irmãos, considerando hoje no calendário Dia das Mães, considerando o mês de maio, o mês da família, é claro que eu não poderia deixar de falar sobre família nesta noite. Eu entendo que família é projeto de Deus, é algo do coração de Deus para o nosso coração, e esse será o nosso assunto. E o texto que eu vou ler é o texto que inclusive já esteve nas liturgias passadas, que é o Salmo 127, um texto que eu creio que seria possível até recitar de cor, o Salmo de número 127. E eu vou fazer um esforço para falar aqui um pouco. O gasto da garganta, por causa da dor de cabeça. Mas se eu não conseguir, eu peço para alguém continuar no meio. Se eu não conseguir, né? Vamos ficar em pé e vou ler aqui o Salmo de número 127. Salmo de número 127. Uma poesia em que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O versículo primeiro, vamos ler todos juntos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, o Instituto Barna é um instituto cristão norte-americano, e há entre 2 a 3 anos atrás, fez uma pesquisa entre os norte-americanos sobre a seguinte pergunta: o que mais influenciava a autoidentidade de um norte-americano? Em outras palavras, o que mais influenciava a pessoa a ser o que ela era? E eu vou transportar essa pergunta nesta noite. O que mais influenciou a sua vida, a sua identidade, a sua autoidentidade, para você ser o que você é? Qual é a resposta que você daria a isso? O que é que você diria? E o Instituto Barna fez essa pesquisa, e 62% dos entrevistados disseram que a pessoa era o que era, ela devia à sua família. Não dá para dizer que família não é uma coisa importante, porque família é importante. 62% vão dizer que ela era o que era, ela devia à sua família. E família é realmente alguma coisa importante, e Deus na sua palavra diz que se o Senhor não construir o lar, se Deus não construir a nossa vida, não adianta tentarmos com as nossas próprias forças, porque não vamos conseguir. Mas se tiver Deus presente, com certeza, porque o texto diz: se o Senhor construir, então certamente o lar
estará seguro nas mãos daquele que é o Senhor da nossa casa. Ultimamente a Rede Globo tem cansado um pouquinho a gente com um slogan que aparece toda hora na televisão: que Brasil você quer para o futuro? Eu confesso que eu já cansei dessa frase, toda hora passando na televisão. Mas eu quero transportar esse slogan para os nossos dias e dizer para você o seguinte: que tipo de família você quer para o futuro? Que tipo de família? Porque nós estamos vivendo um momento secularizado, um momento terrível, um momento da desestruturação das famílias. Os pais já não sabem com quem andam seus filhos, não tem horário para sair, não tem horário para chegar, não se impõe limites, não se impõe respeito. Que tipo de família nós queremos para o nosso futuro? E qual será o futuro das famílias? Deus, em sua palavra, diz: se o Senhor não construir, não adianta labutar da nossa parte, porque o importante, a parte total, é que o Senhor Jesus, que o nosso Deus esteja na nossa vida, na nossa família, na vida de um casal, na vida dos seus filhos. Nós vivemos um momento de um secularismo muito grande, de uma desestruturação da família, onde está sendo afetada por uma sociedade que não tem um compromisso com Deus. Na Suécia, Natal de 2012, saiu um artigo pelo governo em que eles davam uma resolução aos professores que levavam as crianças à igreja no período do Natal. E o governo então disse, isso saiu no site chamado de um Instituto Cristão, dizendo que podia as professoras levarem as crianças nas igrejas no período do Natal, mas não podia tocar no assunto, nem falar sobre Jesus, nem submetê-las a nenhuma oração, a nenhuma bênção, a nenhuma declaração de fé. Eu confesso que até entendo essa resolução do governo da Suécia, porque se a escola levasse o meu filho de uma igreja que não é da minha tradição, da tradição protestante, a qual eu ensino a ele, eu também não ia gostar. Mas o fato não é esse. O fato é que a Suécia, se não está entre os países mais secularizados do mundo, talvez o primeiro país mais secular. A Suécia, que recebeu a semente do evangelho luterano, hoje é um país descristianizado, um país que não guarda mais a herança reformada. O mesmo site, chamado Instituto Cristão, informou que em 2011, mais de 3 milhões de calendários escolares distribuídos pela União Europeia não traziam nenhuma referência ao feriado cristão, mas aos feriados religiosos das outras religiões trazia. Isso é uma prova clara da descristianização, da secularização da sociedade, descomprometida, e que não querem a herança hebraico-cristã. Qual é o futuro da família? O que há de acontecer com as nossas famílias? O texto diz: se o Senhor não construir. É preciso ter Deus na família, é preciso criar nossa família nos caminhos de Deus. A família tem que estar na igreja, tem que andar nos caminhos de Deus, que não há outra maneira de alcançar a bênção de Deus e preservar aquilo que Deus quer que nós preservemos. Há escritores que dizem que nós já vivemos numa época chamada de cultura pós-cristã. Eles dizem que o cristianismo já era, e que agora nós estamos vivendo uma era pós-cristã. Isso é terrível, porque isso é a destruição da instituição maior que é a família.
Na página da UOL, saiu em maio de 2015, apenas um exemplo do que é a cultura, a pregação da cultura pós-cristã, do que é a sociedade secularizada. Na página da UOL, há 3 anos atrás, saiu uma nota sobre o Encontro Nacional de Ateus, e foi realizado no campus da Universidade Federal do Acre. E lá no campus dessa universidade, o encontro foi marcado por alguém que queima uma Bíblia. Não será já a cultura realmente pós-cristã? Não será isso indício de um secularismo? E o que muito me chamou a atenção é que o fato de fazer uma coisa dessa, você está fazendo contra toda a cultura cristã ocidental. A Bíblia que foi guardada e traduzida por anos e anos pelos monges que guardaram a cultura ocidental. O cristianismo que levou a educação para outros tantos países, posto que as maiores universidades do mundo, as mais famosas, são cristãs. O texto da palavra de Deus diz: se o Senhor não construir o nosso lar, não adianta construir com as nossas forças. Temos que criar a família nos caminhos de Deus. E um exemplo disso é quando surge nessa cultura pós-cristã, por exemplo, quando se fala da remoção dos símbolos sagrados. Não importa se de tradição protestante ou não, mas quando se apregou a ideologia de gênero, quando se fala da sexualização ou erotização nas cartilhas escolares, e o que dizer da pornografia das novelas brasileiras? É isso que nós temos. Essa é a cultura brasileira? Não podemos concordar. Não podemos criar filhos e nem ter famílias numa cultura desse naipe, dessa natureza. O texto diz que devemos construir família aqui, ou se o Senhor não edificar a casa, não adianta. E precisamos do Senhor, porque senão será o fim e a destruição da família. Não podemos concordar com a cultura pós-cristã de maneira alguma. E por gente que luta pela descristianização, seja na mídia televisiva, seja na literatura, no ensino universitário, na música, que é terrível ouvir as músicas que são feitas nos nossos dias. Será que Deus não deixará? Será que Deus deixará tudo isso impune? Certamente que não. Mas a nossa família muitas vezes está refém de tudo isso. João Calvino escreveu no século XVI: qualquer profanação da glória de Deus, que nossa indignação se manifeste. Devemos nos indignar com a cultura que se diz pós-cristã. Uma das coisas belas do Antigo Testamento, cuja história em termos de família marca bastante, é a história de Josué. Porque o chefe da casa é responsável pela espiritualidade do seu lar. E é claro que eu não quero dar uma de Dilma aqui, né? Mas o pai é importante, a mãe também é importante. Enfim, a responsabilidade da educação do lar cabe ao pai e à mãe. Na educação patriarcal, ao pai. Na educação do Velho Testamento, e o que ele diz? Ele diz o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque é responsável. E quando o chefe da família não assume o papel espiritual, é pecado diante de Deus.
porque está destruindo a família. Se o Senhor não edificar a casa, se não tivermos Deus em primeiro lugar, é um grande erro nosso colocar qualquer outra coisa que não seja o nosso Deus. Mas o que me chama a atenção na história de Josué é a geração dos seus sucessores, os que vieram na geração pós-Josué. O livro de Juízes diz que levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor. Está no capítulo 2 do livro de Juízes, que não conhecia o Senhor nem as obras que fizera a Israel. E eu fiquei pensando, se alguém naqueles dias falasse sobre o Mar Vermelho, a geração seguinte a Josué ia dizer o seguinte: mas o que é isso? O que é que aconteceu no Mar Vermelho? O que é que Deus fez lá? Não sabia. Se falasse sobre o maná, eles iam pensar: mas para que serve isso? O que é maná? Se falasse sobre a circuncisão, que é a marca da aliança, na parte mais íntima do menino, ao 8º dia, é a marca da aliança do Deus de Israel, mas aquela geração não saberia dizer o que significava. Então, nós vivemos no momento da secularização, da descristianização da nossa sociedade. E como é que fica a família? Se o Senhor não edificar a casa, não adianta. E eu penso, olhando para a geração de pós-Josué, o chamado pecado da concessão. Porque quando Deus ordenou que eles entrassem na terra prometida, disse: expulsem os que estão lá, para que eles não fossem o quê? Influenciados por uma cultura pagã. E no começo do livro dos Juízes, o que diz lá? Efraim não expulsou os cananeus, Zebulon não expulsou os habitantes, Aser não expulsou os habitantes, Naftali não expulsou os habitantes. Como a geração seguinte haveria de se lembrar do Senhor nos dias da sua mocidade? Possível. Não se lembraria, porque falhou a educação familiar. Cadê o patriarcado? Cadê a figura do pai e da mãe? Hoje, nós vivemos famílias que fazem concessões. Que hora? Pode chegar qualquer hora em casa. Tudo bem. Pode fazer o que quiser. Pode assistir o que quiser. Pode ficar quanto tempo quiser na internet. As crianças hoje assistem em média 7 horas de TV por dia. Por dia. Woody Allen, cineasta, ator, escritor, chegou a dizer que é o seguinte: a razão por que as ruas de Beverly Hills eram tão limpas era porque todo o lixo estava na televisão. E essa mesma televisão que a gente põe os nossos filhos por horas, horas e horas e mais horas. Thomas Cook, explicando o texto do livro de Juízes, quando fala de uma geração que se levantou que não conhecia o Senhor, ele usa um termo que eu achei interessante, é um comentário que está em inglês. Ele diz que aquela geração era uma geração ocupada, estava ocupada demais, porque como Deus tinha colocados na terra da promessa, eles estavam preocupados em plantar as suas vinhas, eles estavam preocupados com as suas posses, eles estavam preocupados em construir as suas casas, e dessa maneira formou-se uma geração totalmente ocupada. Tinha tempo para fazer tudo, menos para o 4º mandamento, que diz santificar o dia do Senhor. Família é algo de Deus. Se o Senhor não construir, não adianta construirmos com as nossas próprias forças. Mas eu diria ainda mais que não é apenas uma geração tão ocupada, mas eu diria uma geração extremamente conectada. Ocupada porque o pai trabalha,
a mãe trabalha. E os filhos têm atividades o dia inteiro que os psicólogos chamam de estresse infantil. E isso é um desafio da sociedade dos nossos dias. Porque o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar. É um desafio. E conectados, celulares, internets, redes sociais, os usuários de celulares no mundo estão na casa de 5 bilhões. Nós temos 7 bilhões de pessoas sobre a face da Terra, 5 bilhões têm celulares. Então realmente é uma geração conectada, uma geração ocupada, com horas de celulares, internet, redes sociais. Hoje eu fiz um teste no Google, para ver se já tinha mudado ou não os percentuais. E eu digitei no Google a palavra Jesus. E apareceu 234 milhões de resultados, que é bastante. Mas aí eu coloquei a palavra game, jogo em inglês, e apareceu 1 bilhão 360 milhões de resultados. O que você percebe? Qual é a geração que nós temos nos nossos dias? Uma geração ocupada, conectada, mas não com Deus. Não. Às vezes o pai e a mãe dizem: mas eu preciso dar boas condições à minha família. Minha família tem que ter bom carro, boa casa, tudo de bom dos filhos. Margaret Thatcher também pensava dessa maneira. E ela chegou a dizer o seguinte: se as pessoas um dia tivessem boas condições, boas casas, bons carros, boas faculdades, bom salário, então todas as coisas estariam resolvidas. E anos mais tarde ela escreveu o quanto ela disse, o quanto ela estava enganada. O Salmo diz: é inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Deus o dá enquanto dorme. Por isso que a gente engorda um pouquinho enquanto está dormindo, que Deus alimenta a gente. Deus dá o pão até enquanto a gente dorme aos seus amados. Pensar numa sociedade que pode ter tudo de bom, podemos lembrar da Torre de Babel, descrita em Gênesis 11, em que uma sociedade tenta construir uma cidade emblemática e só serviu para causar a ira de Deus. Temos que voltar à nossa herança hebraico-cristã, que diz: amar o Senhor de todo o coração, e inculcar isso a teus filhos. E isso é criar a família nos caminhos de Deus. Provérbios 22, ensinar a criança no caminho que deve andar. Acho bonito quando Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: eu lembro da tua avó Lloyd e da tua mãe Eunice. Duas mães. Uma era a mãe Eunice, outra era a própria avó de Timóteo. E ele diz para Timóteo: e você sabe desde a infância as sagradas letras. O que a gente percebe? Que foram duas matriarcas daquele lar. Duas mulheres santas, que tinham um compromisso com Deus, de ensinar os seus filhos a amar e a seguir a Deus. Todos nós aqui somos de tradição protestante. Calvino, preocupado com a educação das crianças, dos jovens, escreveu um catecismo. A Assembleia de Westminster nos deu, depois de 5 anos de trabalho, a confissão de fé e os catecismos maior e menor. Para quê? Senão para a doutrinação da nossa igreja e dos nossos filhos. Se o Senhor não construir o lar,
Nós estamos perdidos. Não dá para construir com as próprias forças. Mas sabe de uma coisa? Você é responsável pelo seu lar. O jornal Folha de São Paulo trouxe em 2011 um crescente número de evangélicos sem ligação com as igrejas. São chamados desigrejados. Como podemos ter uma família que glorifique a Deus sem andar nos caminhos do próprio Deus? Como eu posso construir um lar se nem eu vou à igreja? Como eu quero uma boa família se eu não ensino os meus filhos? Como? Se o Senhor não edificar a casa, não adianta trabalhar para tentar salvar, porque não vai salvar. Mas se Deus estiver em primeiro lugar, a bênção do Todo-Poderoso estará. A mão de Deus, o Criador, e Ele guardará até o dia final, com certeza. Que Deus nos ajude e que Deus abençoe. Amém. Vamos cantar o hino de número 395, que fala sobre o amor no lar.